Começa agora mais um SciLif Notícias. Estamos em maio, mas as notícias são de abril. Nesse podcast, nós reunimos as principais notícias do mês sobre ciência e veganismo. Os principais temas deste mês são Mudanças climáticas, IPCC e outros acontecimentos internacionais. garimpo em terras indígenas, Avanço do direito dos animais no Brasil e no mundo. Olá, meus caros ouvintes! Salve, salve! Cá estamos nós no nosso primeiro episódio do SciLif Notícias. E bora para nossa primeira notícia! O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, lançou a terceira parte do seu sexto relatório de avaliação. Pois é, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mais conhecido por IPCC, é uma organização científico-política criada em 88. Um relatório que é preparado por 278 autores de 65 países diferentes. O relatório trata sobre medidas para conter ou reduzir a velocidade do aumento da temperatura global. E como colocam diversos cientistas, como o nosso querido e conhecido Paulo Artacho, físico formado pela Universidade de São Paulo, a atividade humana está mudando o clima do planeta, e hoje isso é indiscutível dentro da ciência de mudanças climáticas. E também, como coloca o André Felipe Simões, da Universidade de São Paulo, não há espaço para infraestruturas que se alimentem de combustíveis fósseis. Inclusive, é graças a este enorme trabalho que sabemos justamente disso. As mudanças climáticas estão se intensificando rapidamente. Ou seja, não se trata apenas de previsões para o futuro. São eventos que estão entre a gente hoje. O aumento de eventos extremos, como chuvas, enchentes, ou mesmo a variação de condições climáticas, como onda de calor no Canadá no ano passado, que chegou a praticamente 50 graus, os especialistas, por exemplo, eles explicaram que a elevação da temperatura se deve à alta pressão estática, que deu lugar a um fenômeno chamado de cúpula de calor. Mas sobre ondas de calor trataremos daqui a pouco, dá uma segurada. A terceira parte, então, do relatório do IPCC, lançado agora em abril, foi resultado da 14ª sessão do Grupo de Trabalho 3 e da 56ª sessão do IPCC. A elaboração deste relatório resulta do esforço de uma sistematização de 3 grupos de trabalho. Ou seja, no primeiro grupo, a gente trata da base científica, da base com uma abordagem da ciência física e sua caracterização. Já no grupo 2, a gente trata do impacto, da adaptação e da vulnerabilidade existentes e comprovadas. E no grupo 3, a gente trata da mitigação da mudança climática em si. Ou seja, essa parte do relatório lançada neste mês de abril avalia as opções para mitigar a mudança climática através da limitação ou da mitigação da emissão desses gases de efeito estufa e o aumento das atividades que envolvem esses gases na atmosfera. Analisando mais de 18 mil estudos publicados desde o 5º relatório, que foi lançado em 2014, os principais nomes das ciências climáticas do mundo identificam caminhos para manter o aquecimento global em 1,5 graus, além de também avaliar a viabilidade, eficácia e os benefícios de diferentes estratégias de mitigação. Então, para abrir aqui essa nossa discussão sobre o IPCC, acho que a principal notícia que virou manchete em vários jornais é que o mundo tem até 3 anos para limitar as mudanças climáticas. Então, como funciona isso? Globalmente, as emissões de gases do efeito estufa elas aumentaram muito ao longo das últimas décadas, cerca de 12% a mais com relação a 2010 e 54% a mais se a gente for comparar desde 1990. Mas nas trajetórias modeladas no estudo, compatíveis com a meta de 1,5 graus Celsius no Acordo de Paris, as emissões de gases do efeito estufa precisam parar de crescer até 2025, ou seja, daqui 3 anos. E depois disso ela precisa cair 43% até 2030. Pois é, Bruno. Apesar desses dados em relação aos níveis de 2019, embora tenha existido alguns sinais de avanços, né? Por exemplo, a taxa anual de aumento dos gases de efeito estufa tenha caído, né, numa média de 2,1% na década de 2000 a 2009. Para
1,3% na última década, ou seja, de 2010 e 2019, os esforços globais para mitigar essas mudanças climáticas, elas continuam muito longe do necessário. Ou seja, mesmo que os países atinjam as metas dos seus compromissos climáticos nacionais, as chamadas NDCs, que seriam as contribuições nacionalmente determinadas, a diferença entre as emissões globais de gás de efeito estufa e o nível necessário para se manter esse limite de 1,5 graus teria de ser entre 19 a 26 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente em 2030. Embora alguns países eles tenham anunciado novas NDCs, ou seja, novas contribuições nacionalmente determinadas, ainda desde o prazo, né, o último prazo do IPCC, essas promessas atuais elas ainda não são ambiciosas o suficiente para preencher essa lacuna necessária. Beleza, mas assim, se a gente for considerar que as NDCs, mesmo que aprimoradas, não são suficientes para a gente conseguir reverter essas mudanças climáticas, que a gente pode dizer para aquelas pessoas que continuam achando que a ONU é alarmista? É realmente alarmismo ou não é alarmismo? A gente precisa definir nossa vida nos próximos 3 anos? Então, o que a gente precisa ter em mente é que não é um relatório acusador, ele não é um relatório alarmista, né? Eles são apenas fatos, e fatos muito claros. É uma reunião de 18 mil estudos publicados desde o último relatório. E essa variação de 1,5 graus, ela parece insignificante se a gente for considerar cotidianamente, regionalmente, mas aqui a gente está tratando de uma temperatura média global. Então, é diferente dessa temperatura média diária dos experimentos por pouco tempo, todo dia que a gente tem, da variação da amplitude térmica diária. E esse aumento de temperatura média, ele acarreta maior quantidade de eventos extremos. Por exemplo, as chuvas fortes, as enchentes que a gente vem acompanhando e que cada vez mais se tornam mais e mais frequentes. E isso afeta toda a previsão de chuva, de sol, enfim. Afeta também a produção de alimento e como ela acontece. Pois é aqui que a gente entra num outro ponto bem significativo. Mudanças de comportamento e estilo de vida têm um papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas. As famílias com renda mais elevada, ou seja, os 10% mais ricos, normalmente de países desenvolvidos, são responsáveis por entre 36% e 45% do total de emissão de gases de efeito estufa. Enquanto isso, as famílias de renda mais baixa correspondem a apenas de 13% a 15% das emissões. E conforme o relatório do IPCC, promover o acesso universal à energia moderna para as populações mais pobres não teria um impacto significativo sobre as emissões globais. Na verdade mesmo, uma resposta em peso a isso seria os consumidores se posicionando e colocando que querem investir o seu dinheiro em tecnologia e caminhos menos energointensivos, ou seja, com menos utilização de fontes fósseis. Os investimentos também, né, Bruno? Voltados a energias renováveis, projetos socioambientais e agricultura cada vez menos tóxica. Temos de dizer para as empresas que não mais consumiremos, que não mais continuaremos sendo altamente poluidores, principalmente quando já se tem diversas alternativas para melhoria de produção e diminuição também dessa poluição. Se ela desmata, se ela está envolvida com exploração ilegal, se ela está envolvida com garimpo ilegal, nós precisamos recusar. Mudar os padrões de consumo, particularmente dos mais ricos, poderia reduzir essas emissões de 40% até 70% dos gases até 2050, em comparação às políticas climáticas atuais, ou seja, caminhar ou andar de bicicleta, evitar voos de longa distância, mudar para dietas com mais vegetais e uma dieta à base de vegetais, evitar o desperdício de alimento e também usar a energia de uma forma mais eficiente nas construções, elas são as medidas de mitigação mais eficazes no que diz respeito à parte de demanda, aonde nós conseguimos nos colocar, justamente onde temos mais voz. Uma outra forma bem simples seria incluir esses pratos vegetarianos mais próximos, ao lado das opções com carne nos menus. Em vez de estar em seções separadas, em sempre colocar em cardápios, em lugares, uma seção onde se tem as opções veganas ou as opções vegetarianas. Isso tudo tem que estar junto em um mesmo ambiente, onde as pessoas elas não só visualizem de uma maneira muito mais fácil, mas para que elas também se permitam se alimentar de uma forma mais saudável e de uma forma menos violenta.
Inclusive, segundo a pesquisadora Mercedes Bustamante, né, doutora de Geobotânica e professora da UNB, que foi uma das autoras, inclusive, do relatório do IPCC, ela coloca que, abre aspas, o que o relatório traz de importante, todos deveriam saber, é um capítulo específico para o papel do indivíduo, do consumidor. Os consumidores podem atuar repensando seu comportamento, repensando seu estilo de vida. Isso foi dito em uma entrevista concedida pelo canal iNews e o link vai estar na descrição do vídeo. E aí a gente entra no ponto importante, porque assim como a própria pesquisadora falou que a gente precisa mudar os nossos hábitos, e aí que entra um outro ponto do relatório, que também deu muita reverberação aí na mídia, que diz que, segundo o próprio relatório, as carnes à base de plantas e cultivadas em laboratórios podem ajudar a cortar pela metade as emissões globais de gases de efeito estufa até 2030. E aí já vamos começar aqui o debate com algumas contradições. A primeira contradição do relatório é que, apesar do relatório ter indicado que o maior potencial para a gente conseguir mitigar as mudanças climáticas viria da transição para dietas à base de vegetais. Porém, o estudo também aponta que a demanda por carne convencional ela vai ter provavelmente um aumento de 14% na sua produção até 2029. Como conclusão, o estudo do IPCC ele também aponta que a dieta humana é um hábito muito difícil de ser mudado, e a gente sabe disso, mas é essencial para que a gente migre com urgência para fontes de alimentos mais sustentáveis. E aí, quando a gente fala de fontes de alimento mais sustentável, sempre tem aquele que fala dos diversos tipos de produção de carnes convencionais, que tem vários tipos de formas sustentáveis ou menos sustentáveis de produzir. Por isso que é sempre bom lembrar que, segundo um artigo publicado da revista Science, do pesquisador de Oxford, Joseph Poore, e seu companheiro Thomas Nemecek, mesmo a produção de maior impacto climático de proteínas vegetais, ela é menor do que a produção de menor impacto de proteínas de origem animal. Ou seja, até os tipos de produção de carnes ditas mais sustentáveis, ainda assim elas geram mais impacto climático do que o pior tipo de produção de proteínas vegetais, tá? Vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo. Um ponto importante também que o relatório destaca são as carnes de laboratório, tá? Então, assim como as carnes vegetais, as carnes de laboratório, elas geram muito menos impactos climáticos quanto as carnes convencionais. E como que são produzidas essas carnes de laboratório? Basicamente, a gente vai fazer biópsias de pele em animais, então é um processo que envolve animais, tá? A gente precisa ali do boi, da vaca, a gente pega um pedaço dessa pele deles e transforma elas em células-tronco. A gente chama essas células-tronco de células-tronco pluripotente induzidas. A partir da geração dessas células, a gente vai colocar elas todas em bioreatores com meios de cultura. Nesses meios de cultura vão ter vários nutrientes que vão fazer essas células crescerem, se multiplicarem e com fatores de crescimento a gente vai diferenciar elas para umas células musculares, que são as células que vão gerar a carne de laboratório em si, no futuro. Outra forma também de fazer essas carnes de laboratório pode ser através de células-tronco embrionárias. Então, em vez da gente pegar um pedaço de pele dos animais, transformar elas em células-tronco, a gente pega diretamente as células-tronco do embrião bovino. E aí, a partir dessas células-tronco, a gente coloca elas em bioreatores, também com meios de cultura e fatores de crescimento para transformar elas em carne de laboratório. Mas aí envolve outras questões éticas que a gente não vai destrinchar aqui nesse podcast. Mas assim, né, gente? Vamos lá. Se a gente precisa agir agora, isso não são palavras minhas, são palavras de pesquisadores do próprio IPCC. Se a gente precisa agir agora para mitigar as mudanças climáticas em até 3 anos, qual que é a viabilidade de você que está ouvindo a gente agora conseguir passar a consumir carne de laboratório cotidianamente? É muito mais fácil a gente passar a ter uma alimentação à base de vegetais, com carne à base de plantas, por exemplo, do que consumir carne de laboratório. E essa tecnologia, acho que deve agregar também todo o custo, né, que envolve nesse processo. Isso acaba ficando muito mais inacessível. Sim, em questão de acessibilidade, a carne de laboratório é muito mais cara do que uma carne vegetal. Então, no nosso entender, acho que o IPCC está meio que dizendo pra gente, nas entrelinhas, que sim, a gente precisa ter uma alimentação mais vegetariana, uma alimentação mais vegana, talvez, à base de plantas. Com certeza. Mas se pra você, né, é muito difícil ficar sem comer carne, muito complicada essa transição, a gente tem diversos movimentos, né? Inclusive, um dos mais conhecidos é a segunda-feira sem carne. Um dia sem carne não mata ninguém. Eu acho que é um bom método de você começar, né, a se inserir nesse mundo aí do veganismo.
e que vai ajudar nosso planeta, né? Segundo o próprio relatório do IPCC. Com certeza. E também ajudar a si mesmo, né? Os seus netos que virão aí nas próximas gerações. É realmente delicado a gente discutir sobre a crise climática, pegar a bandeira do consumo sustentável em um mundo que a fome e a pobreza sequer foram superados, não é mesmo? Mas isso nos leva ao nosso próximo assunto deste mês de abril de 2022. Vamos então para os acontecimentos internacionais. Ondas de calor recorde na Índia e Paquistão atingiram 62 graus Celsius nesse mês de abril. Pois é, essa onda de calor ela é realmente preocupante por seu momento, né? E a propagação, os picos de temperatura na região normalmente ocorrem de maio a junho. E esse ano foi particularmente muito quente e muito cedo. O mês de março desse ano foi o mais quente já registrado, com uma temperatura média de 33,1 graus Celsius. E o problema ele também é generalizado em todo o país, afetando não apenas aí os pontos quentes típicos do noroeste e sudeste. Os efeitos são ainda mais gritantes por causa da falta de chuvas até agora nessa temporada. Bom, a temperatura média da Índia ela aumentou a uma taxa de 0,62 graus nos últimos 100 anos, até 2020, partindo de 1901, segundo os dados do Banco Mundial. E as temperaturas médias subiram ainda mais rapidamente, a uma taxa de 0,99 graus a cada 100 anos. E aqui a gente entra na discussão que a gente já colocou, né, da diferença e da significância que tem a mudança de 1 grau que seja na temperatura e a influência que isso tem em toda a média global. Pesquisadores realmente afirmam que a mudança climática está piorando o problema. Bom, a atual onda de calor ela foi desencadeada por um sistema de alta pressão e segue um longo período de temperaturas acima da média. O Departamento Meteorológico da Índia disse que as temperaturas máximas atingiram 62 graus em áreas amplas nesse último 29 de abril. E este calor intenso continuará até 2 de maio. Temperaturas assim, muito mais elevadas, acima da média, também foram observadas no Paquistão, com temperaturas diurnas entre 5 graus e 8 graus acima do normal em grandes áreas do país, também conforme o Departamento Meteorológico do Paquistão. É importante lembrar também que as geleiras das cordilheiras do Himalaia, o Hindu Kush e o Karakoram, não sei se é assim que se pronunciam, derreteram rapidamente, criando milhares de lagoas glaciais ao norte do Paquistão, dos quais cerca de 30 ocorrem risco de inundações repentinas e perigosas, segundo o próprio Ministério das Mudanças Climáticas, acrescentando que cerca de 7 milhões de pessoas estão vulneráveis. Pois é, falando em geleiras, estas são as regiões que mais sentem as mudanças climáticas. O fato é que o aumento de temperatura vem causando diversas alterações, principalmente o derretimento da calota sobre o permafrost na região do Ártico. Nos últimos 50 anos, a temperatura aumentou mais que o dobro do restante do planeta. E algo que temos de ter em mente é que os ecossistemas terrestres estão relacionados. Então, o que acontece no Ártico também afeta diversas outras regiões do globo. O artigo Climate Tipping Points Too Risky to Bet Against, publicado pela Nature em 2019, mostra as crescentes evidências que as mudanças irreversíveis já estão acontecendo nos sistemas ambientais da Terra, gerando então um estado de emergência planetária. Bom, e um detalhe muito significante é que mais de 40% de toda a capacidade de petróleo e gás russo estão localizados justamente no Ártico, nessa região do permafrost. Enfim, os efeitos do derretimento do gelo são sentidos em diversas partes do globo. A gente fala aqui do derretimento de gelo não apenas do Ártico, mas de diversos outros pontos do Antártico e diversos outros pontos em que existam as calotas polares. O derretimento desse gelo também afetam locais distantes, por exemplo, as Maldivas, Bangladesh, a Holanda, em que são lugares que correm risco de inundação à medida que o nível do mar se eleva. Alguns modelos de previsão climática dizem que o Ártico ele vai estar basicamente livre de gelo até o fim desse século, ou seja, 2100. Sabe o que é isso? O ano de 2100? Bom, isso realmente nos traz aí diversos efeitos e muitos problemas. Inclusive na vida dos próprios animais, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma biodiversidade enorme no Ártico e que perder ela vai ser uma coisa muito triste. E também para a ciência a gente vai perder muito, inclusive informação sobre esses animais.
né? Informação, eu digo, no sentido do estudo dos próprios animais como informação genética, né? Pois é. O fato é que mudanças climáticas é um assunto que envolve tudo e todos. Ela está em todas as áreas do conhecimento, ela está em todos os debates cotidianos. E agora, vamos para o nosso próximo bloco. A não tão invisível relação entre a guerra e as mudanças climáticas. Estamos a 67 dias de guerra na Ucrânia. Já são mais de 5 milhões de refugiados da guerra, principalmente seguindo para países da União Europeia como Polônia, Romênia e Hungria. Metade dos refugiados são crianças. O alto comissário da ONU afirmou que há evidências de crime de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, como bombardeios indiscriminados, execuções sumárias também. E já tem especialista que diz que a guerra na Ucrânia atrapalha o mundo a conter as mudanças climáticas. O conflito interrompeu a logística, as operações comerciais e também os oleodutos comerciais em todo o mundo. Novas rotas estão sendo tomadas para tentar se evitar essas zonas de exclusão e risco de guerra. O fato é que muitos países estão tentando se adequar e se unir frente às sanções já definidas e impostas à Rússia. Empresas multinacionais estão abandonando as operações por causa dessas sanções e também por pressões comerciais. Sendo assim, todos os países buscam as necessidades de pesquisas e alternativas de energia de curto prazo. A verdade que estamos vendo é que existiu e ainda acontece uma disfunção nas cadeias de suprimentos e também na energia. E isso vai levar às variáveis de custos e consumos e também ao meio ambiente. Os preços globais do petróleo já atingiram seus níveis mais altos da última década e continuam ainda assim elevando os custos de tudo, dos alimentos, dos fertilizantes e de todas as outras cadeias. E aqui nós temos uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que as mudanças climáticas, que são intensificadas em grande parte pela ação antrópica, alteram a geografia e também geopolítica do mundo, ou seja, alterando a distribuição de recursos e também exigindo uma série de respostas cada vez mais diversas e mais rápidas, isso também gera e pode aumentar ainda mais os conflitos entre as nações, né? O que confirma a necessidade de um multilateralismo bem reforçado. Enfim, existem muitas esferas dentro do assunto de mudanças climáticas, mas a gente gostaria de saber se você aí, ouvinte, tem algum interesse em particular ou algo que você queira que nós exploremos mais a fundo. Se tiver alguma coisa, nos conte aí nos comentários. Garimpo ilegal em terras indígenas afetam a todos. As comunidades indígenas, o meio ambiente e os animais. Então, para começar esse segundo bloco, a gente vai destacar as consequências do garimpo ilegal, tanto para as comunidades indígenas, quanto para o meio ambiente, quanto para os animais. Se você mora aqui no Brasil, você viu que nesse mês de abril, mais de 6 mil indígenas de mais de 176 povos diferentes marcharam para o Congresso Nacional em defesa dos seus direitos. As principais bandeiras que eles levantavam estavam as demarcações de terras indígenas, claro, e também eles estavam fazendo várias manifestações contra a PL 191 de 2020, que basicamente autoriza a mineração em terras indígenas. E qual que seria o problema dessa mineração ilegal? O problema é que a mineração em terras indígenas, também chamado, claro, de garimpo ilegal, é que os garimpeiros eles utilizam uma enorme quantidade de mercúrio para fazer a separação do ouro e de pedras e lamas. Estudos recentes apontam que para cada 1 quilo de ouro que eles são garimpados, são necessários de 1 a 8 quilos de mercúrio, quase 8 vezes mais. E quase 80% desse mercúrio ele é perdido para o meio ambiente, para o solo, para as águas, para o ar. Esse mercúrio que cai nas águas, eles ficam retidos no solo, principalmente pelas plantas, pelas algas no fundo dos rios. E a gente sabe que a alimentação de base dos indígenas são os peixes. Então, quando os peixes consomem essas plantas, eles acabam sendo contaminados com mercúrio. E os peixes que comem outros peixes, os peixes carnívoros, eles vão consumindo e vão acumulando esse mercúrio dentro de si. A gente chama esse processo de bioacumulação. Então, quando esses peixes que consomem outros peixes vão envelhecendo, eles vão acumulando esse mercúrio dentro de si.
E no final da cadeia estão os povos indígenas que vão se alimentar desses peixes e, por consequência, vão ficar contaminados com mercúrio. Então, segundo as pesquisas recentes também, realizadas pela Fiocruz, uma em cada 3 crianças com menos de 5 anos tem níveis de mercúrio até 6 vezes maiores do que os considerados aceitáveis pelas agências de saúde internacionais. Segundo a Fiocruz, as mulheres grávidas e as crianças, elas são o público de risco mais afetado pelo mercúrio, porque o metal ele pode passar pela barreira placentária, então ele passa da mãe para o feto, que está sendo gestado na barriga da mãe, e ele também vai passar por uma outra barreira, a barreira hematocefálica, ou seja, ele vai conseguir atingir o cérebro desse feto. Isso pode causar danos irreversíveis no sistema nervoso desses fetos ainda dentro da barriga da mãe. E aí quando ele nasce, ele continua sendo exposto pelo mercúrio, isso pode acumular ainda mais doenças ou ainda mais transtornos para essa criança, podendo afetar gerações inteiras. E aí quando a gente fala de bioacumulação, na parte dos animais, a gente tem uma literatura já muito bem estabelecida com os peixes. Então, a gente sabe que os peixes que mais bioacumulam o mercúrio, eles são os peixes, em geral, mais velhos, que consomem carne, ou seja, consomem outros peixes que têm uma dieta carnívora, e são peixes maiores. Em animais selvagens, fora dos rios, é mais complicado, a gente tem menos coisas na literatura, mas o que a gente sabe é que esse padrão ele é bem parecido. Então, onças, aves, crocodilos, outros animais também da região amazônica, eles também são contaminados com mercúrio, principalmente os que são carnívoros e que são maiores e mais velhos. Então, alguns pontos importantes acerca do mercúrio. No geral, as concentrações de mercúrios em peixes são 42% maiores do que as concentrações consideradas seguras pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Os peixes também apresentam uma concentração maior de mercúrio do que outros animais selvagens. Mesmo que os animais selvagens tenham menos mercúrio, o consumo da carne desses animais selvagens também pode causar toxicidade nas comunidades indígenas. E os animais carnívoros, como eu já disse, claro, eles apresentam mais mercúrio do que os animais herbívoros. Diante dessas pesquisas, a recomendação dos pesquisadores da Fiocruz são de que essas comunidades indígenas precisariam consumir menos peixes, ou peixes que são herbívoros, peixes mais jovens ou de menor porte, para garantir que eles vão consumir uma menor quantidade de mercúrio. Além disso, é interessante também que os indígenas diversifiquem um pouco a alimentação. Segundo especialistas da WWF, pedir para que as comunidades mudem sua dieta tradicional não é a solução. E isso foi dito no momento em que estavam várias discussões de pessoas falando sobre veganismo para as comunidades indígenas, falando que eles deveriam virar veganos, o que talvez, de fato, faça sentido com base nas pesquisas que já foram feitas, porque uma alimentação vegana talvez pudesse ter uma carga de mercúrio muito menor do que comparada com as carnes que eles estão acostumados a comer, principalmente o peixe, mas que a gente sabe que tem uma questão profundamente ética enraizada, uma condição cultural. Até cultural, exatamente. Então a gente sabe que é um tema complicado. É importante a gente falar também que as consequências do mercúrio para os animais de vida selvagem elas ainda não são tão conhecidas. Mas com base naquilo que a gente conhece com os seres humanos, a gente pode esperar que os animais também tenham uma intoxicação gravíssima. Até porque, nesses artigos que relatam a quantidade de mercúrio nos animais, muitas vezes os cientistas encontram já os animais mortos na natureza, fazem a medição de mercúrio e vê que o mercúrio está extremamente alto. Então eles argumentam que pode haver uma correlação desse alto mercúrio com a própria morte dos animais. Então, acho que é um ótimo exemplo de saúde única, né, que envolve tanto o meio ambiente, os animais e os seres humanos, e é um problema que afeta todos, né? Não somente ou só os indígenas, ou só os animais, ou só o meio ambiente, é um problema geral, problema comum, causado pelo garimpo ilegal. Pois é, Bruno, e também a gente não pode esquecer da própria descaracterização, né, da morfologia original do terreno, supressão da vegetação também, o aceramento dos cursos d'água, são diversos outros problemas também causados por isso. Em decisão histórica, Equador reconhece os animais como sujeitos de direito, o patamar jurídico mais alto de proteção.
Então, para abrir esse bloco de direitos dos animais, essa notícia maravilhosa que saiu agora do Equador. Basicamente, essa decisão foi tomada depois da morte de uma macaca chamada Estrelita, de um zoológico no Equador em 2019, tá? Essa macaca ela foi retirada do seu habitat natural com um mês de vida. Ela passou a viver com uma chilena chamada Ana Beatriz Burbano Propanho durante 18 anos, até que ela foi confiscada pelas autoridades ambientais do local, porque você criar animais selvagens é um crime no Equador, então eles retiraram essa macaca da bibliotecária. Logo depois que ela foi retirada, depois de um mês, transferida para o zoológico, a Estrelita morreu. Então, antes de saber que a Estrelita tinha morrido, a bibliotecária entrou com um pedido de habeas corpus, tá? Que é um mecanismo legal para determinar se a detenção de um indivíduo é válida ou não. E aí ela pediu também que a Estrelita fosse devolvida para ela e que o tribunal declarasse que seus direitos haviam sido violados. O tribunal, então, depois de algum tempo, ele acabou decidindo em favor da Ana Beatriz, mas também acrescentou que os direitos dos animais deles foram violados no momento em que ela foi retirada do próprio ambiente natural dela, lá no começo, quando ela tinha um mês de vida. Então, de forma resumida, a gente acredita que essa foi a primeira vez que um tribunal no mundo declarou que os animais selvagens são sujeitos de direito, protegidos pelos próprios direitos de natureza. Essa decisão ela é importante porque, na verdade, assim, na maior parte dos casos, se não em todos os casos, os animais não são sujeitos de direito. Eu não sou jurista, mas acredito que, inclusive se tiver um jurista ouvindo a gente, coloque aí nos comentários o que você acha de animais serem sujeitos de direito ou não. Mas no Brasil, pelo menos, os animais são considerados coisas semoventes, ou seja, eles não têm direito próprio, tá? O direito individual dos animais, eles só podem ser garantidos a partir de terceiros, ou seja, se tem uma ONG por trás desse animal, se tem um Ministério Público, uma defensoria pública, mas os animais por si só não são considerados sujeitos de direito, então, portanto, eles não têm direitos. É importante destacar também que nessa decisão tomada pelo Tribunal do Equador, eles também declararam que as espécies selvagens têm o direito de não serem caçadas, pescadas, capturadas, coletadas, removidas, mantidas, retidas, traficadas ou comercializadas. Na prática, isso significa que os animais possuem direitos próprios, que legitimam o seu próprio valor e que também devem ser respeitados independentemente do que eles representam para os seres humanos. E isso é importante especialmente aqui no Brasil, nesses últimos tempos. Então, se você está ouvindo, na verdade, a gente nesse mês de maio, você colocar no Google aí animais selvagens, zoológicos e morte, você com certeza vai encontrar o caso das girafas do Bioparque do Rio de Janeiro, que agora completam 5 ou 6 meses, se eu não me engano. Então, para quem não sabe o que estava acontecendo ou o que está acontecendo, na verdade, com as girafas do Bioparque do Rio de Janeiro, já vou avisar que é muito difícil a gente encontrar... Na verdade, foi muito difícil, né, de encontrar qualquer notícia oficial no mês de abril de 2022 sobre esse caso, mas a gente sabe que ele ainda está rolando. Mas basicamente o que aconteceu? Em novembro de 2021, 18 girafas foram trazidas da África do Sul para o Brasil. Os animais foram, ao que tudo indica, comprados pelo Bioparque do Rio de Janeiro, do grupo Cataratas. Mas as notícias de aquisição dos animais só vieram a público em dezembro de 2021, um mês depois, quando 6 girafas fugiram do recinto, onde elas estavam tomando sol, e nessa mesma noite 3 girafas morreram. É bom lembrar também que essa foi a maior importação de megafauna na história do Brasil. Se eu não me engano, a gente acabou de importar mais girafas do que a gente já tinha, na soma dos todos os zoológicos do Brasil. Ao que tudo indica, toda a documentação da compra dessas girafas elas foram aprovadas pelas instituições competentes, inclusive pelo IBAMA, mas o que chama a atenção nesse caso é a incrível falta de transparência que o Bioparque teve, nesse caso, tanto que a gente só foi descobrir que os animais tinham sido importados para o Brasil depois que estourou essa notícia, né, da morte dessas girafas no parque. Então vamos lá, sobre a transparência do Bioparque. Primeiro que eles tentaram esconder a origem das girafas, que ao que tudo indica, as girafas vieram de vida livre. E segundo que o Bioparque alega que os animais foram trazidos ao Brasil como ação de conservação ex situ. Ex situ é quando você quer conservar uma espécie fora do ambiente natural. Então a gente trouxe elas da África do Sul para o Brasil para fazer a conservação dessas girafas aqui no Brasil. Mas
No Brasil não tem nenhum histórico de projeto de conservação de girafa no país, a não ser que eles queiram começar uma, que também não ficou claro. E, ao que tudo indica, elas foram importadas para o Brasil por um motivo puramente comercial, tá? Então, parece que essa alegação de conservação da espécie e cito é só uma desculpa, na verdade mesmo, porque as girafas acabaram morrendo e isso foi a público. Então, é importante a gente dizer da compra desses animais, porque tem muita gente que ainda hoje acredita que os zoológicos não compram mais animais, mas isso é um forte exemplo de que sim, eles compram animais, continuam comprando, e que muitas vezes essa compra dá errado, como por exemplo nesse caso dessas girafas. A gente sabe hoje que existem muitos profissionais sérios trabalhando em zoológicos que querem o melhor para os animais, mas a gente também sabe que os donos dos bioparques, os donos dos zoológicos têm interesses comerciais que vão para além do bem-estar dos animais, né? Então, essas notícias, elas precisam vir a público mesmo para a gente repensar um pouco do que a gente está fazendo com os animais, principalmente dentro de zoológicos. Não estou aqui também tentando demonizar os zoológicos, mas infelizmente esse é um caso que deu muito errado e a gente precisa expor. E aí, só para relacionar com a notícia anterior, é super importante essa notícia da macaca estrelita do Equador, que ganhou um habeas corpus, ou seja, foi considerada um sujeito de direito, porque ela dá um precedente muito importante, né? Ela é um animal que foi retirado de vida livre, foi colocado em cativeiro, foi para o zoológico e acabou morrendo. E aconteceu com essas girafas também aqui no caso do Brasil, claro que eu só estou fazendo uma comparação, mas existem suas diferenças, tá, em cada proporção. Mas só para relembrar, na decisão anunciada pelo Tribunal do Equador, eles dizem que as espécies selvagens têm o direito de não serem caçadas, pescadas, capturadas, coletadas, removidas, mantidas, retidas, traficadas ou comercializadas, que é o caso que aconteceu com as girafas. Novo regulamento do MAPA dispensa testes em animais para a produção de vacinas veterinárias. Mais uma ótima notícia desse mês, tá? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, publicou a portaria número 560, que possibilita às empresas que fabricam produtos biológicos de uso veterinário, como por exemplo as vacinas de uso veterinário, de dispensarem a realização de 2 testes que utilizam animais para liberação de lotes comerciais. Os testes em animais impactados pela nova regulamentação brasileira são conhecidos como teste de inocuidade, tá? Das siglas em inglês TBST e LABST, tá? De Target and Laboratory Animal Batch Safety Tests. Basicamente, a função do LABST seria detectar contaminantes não específicos e toxinas que poderiam estar presentes nas vacinas, e a função do TBST seria demonstrar que as vacinas são seguras nos animais alvos do teste. É importante ressaltar também que esses testes foram desenvolvidos há quase 50 anos e eles usam uma grande quantidade de camundongos, cobaias, aves e outros animais de grande porte. Então, com essa decisão, o Brasil ele acompanha outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, outros países da Europa, o Japão e outras economias que já aderiram a essa dispensa desses testes por meio de outros regulamentos próprios de cada país. Até a Organização Mundial da Saúde já recomendou a descontinuidade da aplicação desses testes. Então, uma notícia breve, curta, mas de uma relevância enorme aí para a causa animal. Bora para a próxima notícia. Nova emenda da PL 138 de 2022 poderá impactar negativamente na proposta inicial do projeto de lei de licitação de ovos cage-free no estado de São Paulo. Então, vamos começar pelo básico. O que é a PL 138 de 2022? Basicamente, essa PL é um projeto de lei proposto pelo deputado estadual de São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL, em parceria com representantes do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Nesse projeto, a ideia é que o estado de São Paulo se torne adepto ao movimento Brasil Sem Gaiolas. Esse é um movimento que ele visa fazer com que os animais, os produtores, na verdade, migrem da criação de confinamento com gaiolas para outras formas de criação sem gaiolas, no caso cage free, tanto para aves, como galinhas comerciais, como para porcas. O movimento Brasil Sem Gaiolas ele já é feito pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal há algum tempo,
E basicamente ele visa conscientizar os consumidores de onde vem a comida deles, né? De onde vêm os animais, qual forma de criação. E o que eles fazem, na verdade, é conseguir compromissos públicos de empresas que criam animais para que essas empresas passem a criar animais fora de gaiolas, ou, no caso, cage-free. E agora, com o auxílio do deputado estadual Carlos Gianazzi, tem esse projeto de lei. E a notícia desse mês, na verdade, é para falar da emenda dessa PL, que foi feita no começo de abril, que ela faz uma revisão do artigo 1º e troca um termo, que é o termo priorizará para poderão priorizar. E por que isso é importante? Eu vou primeiro ler aqui o artigo 1º da PL original e depois a gente discute um pouco sobre isso. Então, aspas para o artigo 1º. Os procedimentos licitatórios promovidos pelo Estado de São Paulo para a aquisição do produto alimentar ovo, seja inteiro, líquido ou ingrediente derivado, priorizará, olha o termo aqui, a aquisição de produtores que utilizem o sistema de criação de aves livres de gaiola ou cage-free. Então, esse é o artigo 1º original. E a nova emenda ela faz uma troca do termo priorizará para poderão priorizar. Então, o Estado de São Paulo poderá priorizar a aquisição de produtores que utilizem o sistema de criação de aves livres de gaiola. Então, eu não sou formado em Direito, eu não sei o quanto isso pode interferir no projeto original, mas basicamente a sensação que dá é que quando você coloca o termo poderão priorizar, é que essas empresas agora vão ter uma escolha. Elas podem ou não adquirir ovos vindas de sistemas de criação cage-free. O que, na verdade, seria uma perca, né, para a PL original. É importante a gente ressaltar aqui que nessa emenda, feita no começo de abril, a justificativa que eles dão, elas estão baseadas todas em geração de lucros, geração de emprego, em valores. Então, eles falam muito sobre dinheiro, pouco sobre bem-estar animal, na verdade, pouco ou quase nada sobre bem-estar animal. E eu vou ler aqui uma frase, uma das últimas frases dessa emenda, tá? Então, aspas para a emenda. Diante das normas federais existentes sobre a temática em questão, a presente proposta de emenda visa evitar que interpretações equivocadas afetem o agronegócio paulista. Então, acho que essa frase resume tudo. Acho que eles estão mais preocupados com dinheiro mesmo do que com o bem-estar animal, o que a gente sabe que acontece e que a gente vai ter esse embate várias vezes ainda ao longo da vida, né? Essa emenda ela foi feita pelo professor Walter Vicione, deputado de São Paulo, pelo MDB. E se você que está escutando a gente é formado em Direito, conhece as leis do nosso país, eu vou deixar aqui nas referências desse vídeo um link para esse PL. E aí coloque nos comentários o que você acha, se isso pode interferir ou não no projeto inicial, que seria fazer essa transição, né, da aquisição de ovos em São Paulo, de galinhas confinadas, para aquisição de ovos de galinha no estilo cage-free, que não é o ideal, né? A gente sabe que não é o ideal, mas que é muito melhor do que elas presas em gaiolas. Então, botem nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rinoceronte de Sumatra teve um parto bem sucedido em um santuário na Indonésia após sofrer 8 abortos nos últimos 17 anos. Segundo uma notícia da BBC publicada nesse mês de abril, uma rinoceronte de Sumatra, chamada carinhosamente de Rosa, deu à luz a um filhote que está sendo comemorado como uma esperança de renovação de uma espécie criticamente ameaçada de extinção. O parto aconteceu no dia 24 de março em um santuário do Parque Nacional de Waikambas, na Indonésia. Antes disso, a fêmea havia sofrido 8 abortos espontâneos desde 2005. Antes da Rosa, houveram somente 2 casos em que fêmeas dessa espécie deram à luz em cativeiro, nos últimos 15 anos. Segundo a WWF, estima-se que haja menos de 80 indivíduos dessa espécie em todo o mundo, e ela é classificada como uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Atualmente existem somente 5 espécies de rinocerontes no mundo todo, e todos estão ameaçados de extinção. Mas essa não deixa de ser mais uma boa notícia deste nosso SciLife. Com certeza, para fechar aqui as notícias de direito dos animais, a gente colocou essa notícia, que é uma ótima notícia, e a gente colocou ela no tópico de direito para falar um pouco sobre os santuários, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda não tem uma legislação própria dos santuários.
Então, para finalizar, a gente vai colocar mais, na verdade, uma dúvida, vai abrir uma questão, e aí a gente gostaria muito que se tivesse alguém aqui específico dessa área, colocasse aí nos comentários. Por que que a gente não tem ainda uma lei específica de santuários no Brasil? Visto a importância deles, né? E aqui, primeiro, gente, não vamos fazer essa dicotomia se é melhor zoológico, se é melhor santuário. Eu acho que isso já está ultrapassado, os dois são importantes, a gente quer que os dois melhorem, e sempre que as instituições melhoram, quem ganha são os animais, né? Vamos agora para os artigos do mês. Estudo demonstra que rações veganas para cachorros são mais saudáveis que as rações convencionais à base de carnes. Esse estudo ele é o primeiro artigo científico feito em larga escala que compara os benefícios das rações veganas em cachorros em comparação com rações convencionais à base de carne. O link para esse artigo vai estar aqui na descrição do vídeo. Nesse artigo foram acompanhados 2.536 cachorros por um ano com 3 tipos de alimentações diferentes. A primeira delas foi a ração convencional, à base de carnes. A segunda foi uma alimentação à base de carne crua. E a terceira foi feita com rações veganas. Durante esse tempo, foram analisados 7 indicadores de saúde com cachorros e 22 doenças específicas. Durante esse tempo, foram analisados 7 indicadores de saúde nos cachorros e 22 doenças específicas. O estudo apontou que os cachorros que comeram a ração convencional à base de carne tiveram resultados de saúde menores em quase todos os indicadores quando comparado com alimentações à base de carne crua e a dieta vegana. De maneira geral, os indicadores de saúde foram levemente mais favoráveis à alimentação com carne crua do que com a alimentação vegana. Entretanto, os pesquisadores argumentam que a idade média dos cachorros analisados que consumiam a carne crua foi estatisticamente menor do que a idade dos cachorros que tiveram a alimentação vegana. Na prática, isso significa que os bons indicadores de saúde dos cachorros que consumiram a carne crua podem ter sido influenciados por esses cachorros serem mais jovens. É importante ressaltar também que outros estudos que observaram a alimentação à base de carne crua para cachorros indicaram que esse tipo de alimentação está relacionada com maiores perigos alimentares para esses animais, como, por exemplo, deficiências ou desbalanços nutricionais e maior incidência de patógenos. Como conclusão, os pesquisadores apontam que o tipo de alimentação mais saudável com menores perigos alimentares foi a alimentação vegana para cachorros nesse estudo. Esse artigo foi desenvolvido pelo pesquisador Andrew Knight, da Universidade de Winchester, dos Estados Unidos, e foi publicado na revista PLOS ONE, que é uma revista muito bem conceituada mundo afora. Mas eu vi bastante gente criticando esse artigo por conta da questão de conflito de interesses. Eles alegam que o artigo não tem validade, dado que foi financiado por uma companhia vegana que se chama ProVeg International. Num primeiro momento, assim, isso é uma opinião minha, o artigo ter sido financiado por uma instituição pró-vegana não necessariamente é algo ruim, tanto que eles colocam na primeira página que eles financiaram esse projeto e que também não tiveram influência no caráter do estudo, ou seja, não foram eles que definiram a pauta, eles não viram os resultados, eles só financiaram. Isso é muito comum, a gente vê vários artigos sendo financiados, por exemplo, pela indústria farmacêutica e outras instituições, e isso não necessariamente é um problema a priori. Tá? O problema é quando eles fazem isso às escondidas. Por exemplo, na indústria do tabaco, eles financiavam muitos artigos, financiavam muitos pesquisadores e não deixavam claro isso nos conflitos de interesses. Aí é um problema, quando eles tentam esconder algo que não deve ser escondido. Aqui não, eles colocaram logo o conflito de interesse na primeira página do artigo, então eu acho que não tem nenhum problema no primeiro momento. Um segundo ponto é que um artigo nunca é um ponto final. Na verdade, muitas vezes um artigo ele é só uma abertura para novos caminhos, vamos dizer assim. E esse artigo ele é o primeiro artigo que estuda a alimentação vegana em cachorros em larga escala. Isso nunca foi feito antes. Então, o que vai acontecer a partir de agora é que a gente vai ter que esperar que outros laboratórios, outros pesquisadores repitam esse artigo, repliquem esse artigo. Se eles conseguirem replicar esses resultados, aí sim a gente vai poder embasar com mais força e dizer que a alimentação vegana, de fato, ela
traz mais benefícios do que outros tipos de alimentação. Então, esse foi o artigo do mês. Se você conhece outros artigos que entram na temática aqui do nosso canal, manda aqui nos comentários. Para esse próximo mês de maio também coloque nos comentários qual artigo você gostaria de ver a gente comentando. E é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Creio que não foi fácil, mas se você gostou, dá um like, compartilha e deixa nos comentários o que a gente precisa melhorar, o que está faltando. Tem uma notícia que passou despercebida? Coloque nos comentários. Esse é o nosso primeiro episódio e quanto mais vocês participarem, mais a gente vai conseguir entregar as notícias de uma maneira mais eficiente e mais agradável para vocês. Qualquer equívoco nosso também, coloque pra gente nos comentários. Vamos dar força ao debate, também ao diálogo científico e suas implicações dentro e fora do veganismo. Muito obrigado por estar até aqui. E se você quiser ajudar a gente a continuar nesse projeto, você pode fazer um Pix pra gente. A chave Pix do canal é pixscilif, tudo junto.